Oi, eu sou a Ana Streit, mãe, psicóloga, mestre em psicologia e saúde e apaixonada por entender como as nossas memórias influenciam a forma que a gente vive e se relaciona. Este é o Você Também Se Precisa, um espaço de escuta, conexão e reflexões para que a gente possa se lembrar da importância de nos colocarmos no lugar de autores da nossa própria história, de adultos saudáveis e responsáveis que nós somos. Hoje eu vou compartilhar uma história que é sobre reação, sobre decisão e muito mais do que isso. A gente pode ir para muito longe dos nossos familiares, muito longe do lugar que a gente nasceu, muito longe das pessoas com que a gente cresceu, mas a nossa mente e as nossas memórias têm o poder de nos levar de volta àquele lugar conhecido, independente de onde a gente estiver. E a forma que a gente vai escolher encarar algumas coisas que nos acontecem pode fazer toda a diferença na nossa vida. Independente se a gente estiver longe ou perto daquela pessoa que disparou alguma situação ou alguma frase que pode nos desafiar. Hoje eu vou compartilhar uma história real que tem os dados de identificação modificados para preservar a identidade dessa pessoa, mas que a essência é muito verdadeira e legítima. Oi Ana, tudo bem? Meu nome é Laura, tenho 34 anos e há 2 sou casada com o Léo. Minha criação foi extremamente estrita e rígida. Minha mãe era, hoje melhorou 90%, digamos assim, muito, mas muito autoritária, controladora e até agressiva. Tínhamos uma relação de muita submissão por minha parte e também de codependência, mas que hoje é muito melhor e mais saudável. Conheci o Léo há 5 anos e não nos desgrudamos desde o primeiro momento. Ele me mostrou um novo mundo e foi aí que as fichas começaram a cair. Caíram bem lentamente ao longo desses últimos anos. A primeira ficha a cair foi quando ele me mostrou que eu não preciso permanecer nesse papel de submissa da minha mãe e que eu sempre posso dizer não, ter vontades próprias e tomar minhas próprias decisões. Essa demorou realmente a cair. Arrisco dizer que terminou de acontecer recentemente, quando fomos morar na Holanda, e lá permanecemos por 1 ano e meio. Lá eu experimentei a tão sonhada liberdade. Ainda somos dependentes financeiros de nossos pais, mas a partir daquele momento eu entendi que eu posso ser livre das imposições da minha mãe e posso viver minha vida sob as minhas próprias condições. A segunda ficha a cair é meio contraditória a essa. Há 1 mês, voltamos ao Brasil porque percebemos que não estávamos felizes. Meus pais se mudaram de São Paulo, onde cresci e vivi a vida toda, para Santa Catarina, principalmente por questões financeiras. Decidimos vir morar em Santa Catarina. Morei com a minha mãe até poder me mudar para o apartamento alugado que vivemos atualmente. Tive um momento eureka no domingo de Páscoa. Abri uma coca quente perto da pia e ela estourou. Eu não sabia que a coca poderia estourar com essas condições. Então logo ela começou a gritar: "Precisava disso, Laura, precisava!" Calmamente disse a ela que eu não sabia e que ela não precisava falar assim. Naquele momento eu percebi: minha mãe nunca vai mudar totalmente. A diferença vai ser na minha mudança e em como eu reajo a essas situações. Ela sempre será controladora. Ela não queria me entregar a chave do meu próprio apartamento, agressiva e autoritária, mas eu posso controlar como eu reajo às suas provocações. Espero contribuir com o meu relato, Ana. Obrigada pela atenção. A gente agradece teu relato tão sincero e tão significativo. Uma história que tem na essência esse momento de apropriação de quem a gente é. Um momento de poder sair do lugar de filha, no lugar de criança muito pequenininha, que depende mesmo dos pais, no momento da vida em que a gente nem tem condição de questionar os pais ou de entender que os pais podem agir de uma forma errada ou falha ou mesmo injusta, e poder se colocar nesse lugar de dona de si ou nesse lugar de autonomia, nesse lugar diferenciado dos pais, é um passo muito importante para uma vida realmente mais autônoma, mais livre, e como ela mesma disse que experimentou nesse outro país, né, de finalmente se sentir livre, finalmente se sentir separado. Isso acontece com muitas famílias, assim, com pais mais autoritários ou mais controladores, que é da pessoa se mudar de país para poder ter essa experiência mesmo de mais liberdade, já que perto é mais difícil, mais desafiador lidar com essas interferências dos pais. Tem um ditado tibetano que diz que vale mais a pena usar chinelos do que cobrir o mundo com tapetes. Muitas vezes a gente espera, a gente deseja,
deseja que o mundo se cubra com tapetes, ou que cubram o mundo com tapetes para que a gente possa passar de pé descalço, como a gente se sente mais confortável, como eu tô aqui, inclusive. Só que a vida, ela é o que é, o mundo não é cheio de tapetes, o mundo tem brita, tem terra, tem barro, tem espaços que são muito perigosos a gente andar. Tem diversos tipos de chão pra gente pisar e alguns não se recomenda que a gente pise descalço. A gente pode desejar que as pessoas nos tratem como a gente gostaria, a gente pode sonhar com isso, a gente pode fantasiar com isso e a gente vai fantasiar e vai idealizar. Essa é realmente uma parte nas interações, nos relacionamentos, essa idealização. Mas quanto mais idealização, mais a gente pode quebrar a cara, mais a gente pode se frustrar. Então, mesmo que a gente vai lidar com algum percentual de idealização, de fantasia, de desejo, é importante que a gente possa fazer essa equação e voltar para o que nos cabe, para o que está no nosso controle, para aquilo que a gente tem mais possibilidade ou não de agir. E as nossas reações, os nossos comportamentos é muito a pequena parcela, o pequeno grão de areia que vai estar nas nossas mãos realmente. A gente passar a vida esperando que o outro nos trate assim ou assado, que o outro faça, que o outro fale aquilo que a gente espera, é muitas vezes nos tirar a possibilidade de reagir. É muitas vezes tirar a nossa parte daquela equação. E como ela falou, talvez a mãe dela vai ser sempre o que é, ou talvez seja mais fácil ela esperar ganhar na loteria, ela esperar chover canivete, ou ela esperar que o céu amanheça cor-de-rosa e não azul, do que ela ter uma mãe diferente da mãe que ela tem. E a gente até já falou num outro episódio, né, sobre a humanidade dos nossos pais, e esse é um exemplo de poder enxergar a humanidade dessa mãe, a humanidade do pai, não no sentido de invalidação, ou no sentido de permanecer na posição de subjugação, de submissão, ou numa posição até de tolerar desrespeitos, ou daqui a pouco de manter relações que não são boas para nós, né, na nossa vida, mas é no sentido de poder entender o que nos cabe, entender o que está no nosso controle e de saber que às vezes a gente vai sim lidar com coisas injustas. Inclusive tem uma crença, né, que é a crença do mundo justo, é a crença de que as coisas deveriam ser justas e acreditar nisso. Inclusive na terapia cognitivo-comportamental a gente avalia a crença do mundo justo, né, que são as pessoas que sofrem muito e se paralisam diante das injustiças do mundo por acreditarem que o mundo deveria ser justo e se chocarem quando elas percebem que não é. E a gente sim precisa lidar e precisa conceber uma dose de justiça no mundo, inclusive para buscar a justiça, né, para não se paralisar diante daquilo, fazer algo, fazer o que é possível, fazer o que está no nosso alcance de fazer e entender que as relações elas vão ter alguma dose de imperfeição, sim, que os nossos pais são aquelas pessoas que eles são. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar qualquer tratamento, qualquer tipo de coisa, mas é a gente conseguir ver os nossos pais como eles são. Tem uma metáfora que eu gosto bastante, que é da professora Renata, que fala que laranjeiras não dão maçãs. Então não adianta ficar esperando que uma laranjeira dê maçã, que caia uma maçã debaixo da laranjeira. Uma pessoa vai te dar o que ela pode te dar, ou ela vai agir como ela sempre agiu, ela vai ser como ela sempre foi, e a gente contar com isso e não se surpreender a toda hora com as pessoas tendo comportamentos de fato como eles sempre tiveram, é o mesmo esperar às vezes o pior e se vier algo de melhor, que seja lucro, né, dependendo da relação, é mais seguro, é mais prudente que a gente possa às vezes esperar o pior e se prevenir, se precaver. E tem uma parte especial na história dela que são todas as ressignificações que ela tem feito a partir dessa relação amorosa, que é essa nova pessoa que entra em ação e que começa a ajudar ela a abrir a mente, a enxergar outras coisas, a poder ver o mundo sobre outras perspectivas e também mostrar para ela o quanto que ela pode ser autora da história dela, o quanto que ela pode ser mais autônoma e se desprender dessas amarras, se desprender desses significados antigos, muitas vezes limitantes. E que bonito se a gente tiver relações assim na vida, com pessoas seguras, com pessoas que podem nos ajudar a tirar o melhor de nós, ou mesmo nos ajudar a olhar sobre uma nova perspectiva aquela situação que está ali se apresentando na nossa vida, né? Ou olhar para nós a ponto de conseguir enxergar mais competência, mais habilidade
tranquilidade, mais leveza, talvez, né? Ou mesmo encarar a vida com mais autorresponsabilidade, com mais autonomia, pessoas que nos deem aquele empurrãozinho que é tão especial e tão bonito de ver, né? E que a gente possa ser essa pessoa também nas nossas relações. E ela termina a história falando sobre provocações. E eu quero fazer uma provocação para tu que tá aí ouvindo, assistindo. Como que tu lida quando alguém te provoca? Tu consegue enxergar a provocação ou tu nem enxerga e já cai nessa provocação? E aí a gente vai lembrar do tempo de colégio, né, que tem tanta provocação, tem tanta brincadeirinha, às vezes assim, a pessoa quer que o outro caia na provocação para daí ter a graça naquela brincadeira, né? E quantas vezes a gente lida com coisas que a gente não precisaria lidar por cair nessa provocação, por cair numa manipulação, por cair num jogo, num movimento de uma outra pessoa e poder, às vezes, se preservar, dar um passo para trás, olhar o movimento da outra pessoa sem se envolver naquilo. Como pode ser um movimento de autocuidado, de autopreservação que a gente vai ter com a gente mesmo. E as provocações, é legal da gente olhar que a gente não precisa cair. A gente não precisa manejar bem. Às vezes é só como se fosse assim uma bala perdida. Se tivesse em câmera lenta, a gente só fosse para trás e deixa passar. Tem uma frase sobre comparação e competição que é mais ou menos assim, mas eu acho a essência dessa frase muito legal. Ela diz assim: quem estiver competindo comigo, dou licença, pode passar. Eu não tô competindo com ninguém, eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu tô aqui fazendo o meu e isso já me basta. E nas provocações, nas competições, isso é importante da gente lembrar. Primeiro, se perguntar: tu te inscreveu para uma competição? Tu te inscreveu para vencer um diálogo, para vencer um duelo? Ou tu só tá vivendo a tua vida? E às vezes a gente só tá vivendo a nossa vida. A gente não quer bater de frente, a gente não quer medir forças, a gente só quer ter uma vida pacífica. E se a pessoa não consegue, não quer, não tá disposta ou não tem habilidade, isso é uma questão dela, fica pra lá, né? Que a gente possa ter paz, que a gente possa ter momentos de tranquilidade, mesmo que seja abrindo uma Coca-Cola quente que vai estourar ou uma água com gás quente que vai explodir na nossa mão. Que a gente tenha esses momentos de tranquilidade, esses momentos de poder até rir dessas situações que nos acontecem, mesmo com o caos acontecendo ali, que a gente possa manejar e dar um passo para trás, olhar com mais distância e no final das contas lembrar que você também se precisa, que eu também me preciso e que às vezes a gente se preservar de alguma enrascada com outra pessoa, às vezes a gente não aceitar algum presente que a pessoa nos entrega, alguma ofensa, alguma provocação, é a gente fazer por a gente mesmo. É assim que eu encerro esse episódio de hoje, nos lembrando que nem sempre a gente vai encontrar um chão macio, gostoso, com tapetes pra gente passar, mas a gente sempre pode ir em busca de um chinelo que a gente calce no pé e que a gente faça a nossa parte. Muitas vezes é tudo que a gente pode fazer, né? É olhar a forma que a gente reage, que a gente se comporta, independente das reações dos outros, que a gente possa se olhar, lembrar da nossa autorresponsabilidade, nos lembrar que a gente está nesse lugar de adultos da situação, que a gente não é mais aquela menina, aquele menino encurralados, perdidos, que não tinham para onde fugir, que não tinham para onde correr, só precisavam estar ali baixando a cabeça ou, enfim, né, sujeitos ao que os pais queriam fazer, enfim. Hoje tu é adulto e tu também se precisa, então lembra disso, cuida de ti, faz um bom trabalho, age como um bom pai, uma boa mãe agiriam, com muita compaixão, mas também dando aquele empurrãozinho necessário, né? Dando doses de dificuldade de acordo com o que essa criança que tu foi, aí essa criança grande que mora em ti, precisa e pode lidar. Então, um super beijo, muito obrigada pela companhia, nos vemos no nosso próximo episódio.